Olá, bem-vindos para darmos continuidade então ao nosso estudo do livro do Êxodo. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta para as marcações que você deseja fazer e nós vamos estudar hoje o capítulo 27. Capítulo 27, versículos de 1 a 21. São 21 versículos somente. Então nós vamos ver hoje sobre a construção do altar dos holocaustos. Muito interessante também. Por que tudo isso? Porque a Bíblia coloca esses detalhes para nós. Primeiramente, nós precisamos entender que o povo está se organizando enquanto povo. É o povo de Israel que nasce como povo aos pés do Monte Sinai, onde ali eles têm as suas leis, as cláusulas da aliança com o seu Deus. Então o povo precisa se organizar. E aqui nós estamos vendo todo o zelo, todo o cuidado sobre a construção das peças sagradas, do altar, da mesa, do Santo dos Santos, da Arca da Aliança, como nós já vimos. Então, tudo isso é importante para conhecermos o zelo que o povo israelita tem para com seu Deus. Claro que, como nós já dissemos antes, o povo, depois que se instala em Canaã, depois que passa a habitar a terra de Canaã, eles começam a ter contato com os povos que ali já habitam, né? Com seus costumes, com suas culturas. Então Israel vai desenvolvendo uma cultura própria, uma teologia própria do seu Deus, do Deus único, do Deus que caminhou com eles pelo deserto, do Deus que se revelou aos patriarcas e vem caminhando com eles. E eles, firmados na promessa desse Deus, vão se organizando enquanto povo. Então é muito importante a gente entender tudo isso, o zelo deste povo pelo seu Deus. Então tudo deve ser muito bem trabalhado. Pode ver que tem muitas peças ricas dentro do santuário, né? Como ouro, bronze, prata. Tudo isso é para valorizar a realeza de Deus. Quem é o rei deste povo? Quem é que coordena esse povo? É Deus. Quem é que conduz este povo? É Deus. Então, quando eles constroem o santuário, tudo de melhor e de primeiríssima qualidade para o seu Deus, tá? É assim que esse povo começa então a formar-se como povo e formando também a sua consciência religiosa, como nós vimos também anteriormente. Ora progredindo, ora retrocedendo com relação a Deus, mas sempre caminhando, né? Isso faz parte da cultura do povo e de qualquer cultura, de qualquer um de nós. Ora avançamos na fé, ora retrocedemos. É normal, né? Faz parte do ser humano, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 27 de Êxodo e vamos para a leitura bem tranquila, bem atenta, para depois estudarmos este capítulo, ok? Vamos lá então para a leitura do capítulo 27. Farás o altar de madeira de acácia. Será quadrado, e seu comprimento será de 5 côvados. Sua largura de 5 côvados será quadrado, e sua altura será de 3 côvados. Porás em seus 4 ângulos chifres, que farão corpo com o altar, e o cobrirás de bronze. Farás para esse altar
cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Farás no altar uma grelha de bronze, em forma de grade, e porás nos seus 4 cantos 4 argolas de bronze. Tu colocarás embaixo, sob o rebordo saliente do altar, de modo que essa grelha se eleve até a metade da altura do altar. Farás para o altar varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Esses varais serão introduzidos nas argolas e estarão de um e de outro lado do altar, quando for transportado. O altar será oco e de tábuas, segundo o modelo que te dei sobre o monte. Farás o átrio para o tabernáculo. Do lado meridional, ao sul do átrio, haverá cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de 100 côvados, e igualmente 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas, bem como suas vergas, serão de prata. Também para o norte haverá cortinas, numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas com seus pedestais de bronze, sendo de prata os pregos das colunas e suas vergas. Do lado do ocidente, a largura do átrio comportará 50 côvados de cortinas, com 10 colunas e 10 pedestais. Na frente do lado oriental, a largura do átrio será de 50 côvados. De um lado haverá 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. E de outro lado, 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. Na porta do átrio haverá uma cortina bordada de 20 côvados, em púrpura violeta e escarlate, em carmesim e em linho fino retorcido, com 4 colunas e 4 pedestais. Todas as colunas que formam o recinto do átrio serão unidas por vergas de prata. Seus pregos serão de prata e seus pedestais de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, sua largura de 50 e sua altura de 5 côvados. A cortina será de linho fino, retorcido, e os pedestais de bronze. Todos os utensílios destinados ao serviço do tabernáculo, todas as suas estacas, como também as do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas,
a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Na tenda de reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. Muito bem, esta é a leitura então do capítulo 27 de Êxodo, que vai tratar sobre a construção do altar, o altar dos holocaustos. E nós percebemos aqui que o altar é uma peça de madeira, né? Madeira de acácia, é a exigência, né? É quadrado e ele é oco. Por quê? Porque lá dentro, em cima da grelha, se colocarão, obviamente, as lenhas para queimar o holocausto, para queimar a vítima, que é sempre um animal, né? E ali o sacerdote vai fazer tudo isso, então, vai oferecer o sacrifício, ou o holocausto, né? Como nós vimos aqui. Tudo minuciosamente confeccionado, preparado, com essa riqueza, com esta riqueza de detalhes, né? Então vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 8, nós temos então o altar dos holocaustos. Basicamente, trata-se de um caixão de madeira, um grande caixão, uma caixa quadrada, né? Recoberto de bronze, feito de tal maneira que pudesse ser transportado. Então vamos recordar o tempo em que o povo peregrinava no deserto. O santuário era uma tenda, uma tenda separada, onde era colocada a arca da aliança, a arca do testemunho, e quando o povo precisava levantar acampamento, essa tenda também andava com o povo juntamente com a arca. Aqui não é diferente com o altar. Este caixão de madeira revestido de bronze, ele também é feito para que o povo possa transportá-lo na sua caminhada pelo deserto. Quando o povo se estabelece na terra de Canaã, eles conservam o mesmo modelo. Eles não mudam, porque se tornaram povos sedentários, ou povo que não peregrina mais pelo deserto. É um povo que já está instalado na terra, mas eles conservam o mesmo modelo do tempo do deserto, certo? Nele se ofereciam os holocaustos, os sacrifícios de touros ou de cordeiros, era ali que era oferecido, né? Contrasta é bom chamar a atenção para esse contraste, né? Contrasta essa instrução com Êxodo 20, versículo 25. Se retornarmos lá, nós vamos ver que capítulo 20 de Êxodo, versículo 25, o Senhor não quer altares especiais. Por isso que eu disse, ora o povo progride no conhecimento do seu Deus, ora regride, faz parte, tá? Esse altar, nos diversos santuários e depois unicamente no Templo de Jerusalém, estava provido de chifres, ou cornos ou chifres, tá? É a mesma coisa, em seus 4 ângulos. Então, eles ficavam expostos, nos 4 ângulos do altar, os chifres. Serviam para quê esses chifres? Para quê? Esses
chifres nos 4 ângulos do altar serviam para que um perseguido de morte se agarrasse ali e ele fosse reconhecido asilo no santuário. Então, quando uma pessoa estava lutando para sobreviver, ela foi jurada de morte. Quando ela entrava no santuário e tocava no chifre, ninguém podia pôr a mão nesta pessoa. Esta pessoa ganhava asilo, abrigo no santuário. Deus protegia a vida desta pessoa, tá? Então, essa é a riqueza desse detalhe dos chifres nos 4 ângulos do altar. Isso você pode conferir em Êxodo 21, que nós já passamos, versículo 13 seguintes, e você pode avançar um pouco mais para o primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 50, e também no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 28. Então, só voltando aqui um pouquinho, né? Esses altares, nos diversos santuários, foi até um certo momento do povo de Israel. Houve um momento em que o sacrifício só era feito em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Os demais santuários não faziam mais os sacrifícios. Então, para todo israelita judeu oferecer um sacrifício, um holocausto, tinha que se dirigir para o Templo de Jerusalém. Ah, mas os santuários que estavam espalhados são as sinagogas. Ali nas sinagogas, todo sábado, o povo se reunia para a leitura da Torá, a leitura da Escritura, tá? Mas não se oferecia sacrifícios. O sacrifício, então, passou a ser unicamente exclusivo do Templo de Jerusalém. Este altar, este modelo de altar, tudo fazia parte do Templo de Jerusalém. Somente lá se ofereciam os sacrifícios. Daí nós podemos dizer assim, mas hoje o povo judeu não tem mais o Templo de Jerusalém. Onde se oferece os holocaustos? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não depois, por volta do ano 70 depois de Cristo, em que o templo foi destruído, nunca mais se ofereceu holocaustos ou sacrifícios. O que o povo judeu conta hoje são como sinagogas, onde até hoje se faz a leitura da Torá todos os sábados, tá? Então não há mais sacrifícios, não há mais holocaustos, tá? Mas neste período, muitos e muitos anos antes de Cristo, na primeira construção do Templo de Jerusalém, ficou concentrado lá o sacrifício, os holocaustos, para que todo judeu pudesse fazer. Ok? Continuando então. Então falamos dos chifres que tem nos 4 ângulos do altar, que se algum perseguido entrasse no santuário e tocasse, ficasse segurando nesse chifre, ele ganhava asilo, ele ganhava refúgio. Então ninguém podia tocar nesta pessoa. Ninguém podia fazer mal algum para esta pessoa perseguida. Ok? Vamos lá, do versículo 9 ao versículo 19. O átrio do santuário. O que é um átrio? Né? Átrio é a mesma coisa que um pátio do santuário. O pátio, tá? É parte integral do santuário que serve para as cerimônias públicas, né? Então, quando se programa para fazer uma cerimônia pública, se faz no átrio, no pátio do santuário,
ok? O átrio está separado dos demais lugares por uma barreira de grandes cortinas, como nós vimos na narrativa do capítulo 27. Né? E a maneira de estabelecer o santuário como lugar sagrado, separado de qualquer outro espaço, é uma maneira, né? É uma maneira de estabelecer o santuário como um lugar sagrado e separado de qualquer outro espaço. Tem o santuário e tem o átrio do santuário, o pátio do santuário, por onde o povo circula, por onde o povo caminha, e assim nós vamos imaginando os santuários que temos em nossos dias com seus grandes átrios, com seus grandes pátios, né? Onde há grande circulação de pessoa. E o santuário, o lugar sagrado, o lugar de oração, totalmente separado do átrio. Aqui ele é separado por grandes cortinas, tá? Continuando. Note-se que nós temos também, e vamos ver isso lá, na visão do profeta Ezequiel, sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém, a demarcação que separa o sagrado do profano é um grande muro. Já não são mais cortinas, tá? Isso está em Ezequiel 42, versículo 20. Eu convido vocês para ver isso, né? Se você quiser abrir comigo lá no profeta Ezequiel, senão você anota, depois você lê com calma. Capítulo 42, versículo 20 de Ezequiel diz assim: Tinha assim medido o circuito do muro pelos 4 lados, extensão 500 côvados, largura 500 côvados. Esse muro separava o sagrado do profano. Então, era o muro que separava o santuário de Jerusalém, no tempo do profeta Ezequiel, tá? Não eram mais cortinas, ok? É bom para a gente ter este conhecimento. Dos versículos de 27, versículo 27, perdão, versículo 20 seguintes, 20, porque vai até o 20, não tem 27, eu errei aqui. Versículo 20 seguintes fala do azeite da lâmpada, né? Então, o povo é que providenciava o azeite que alimentava a lâmpada que está acesa perpetuamente diante do Santo dos Santos, tá? Então, era a responsabilidade do povo providenciar o azeite para alimentar esta lâmpada, que permanecia acesa diante do Santo dos Santos dia e noite. Isso faz lembrar o que para nós? Principalmente para os cristãos católicos, existe um tabernáculo, né, que é chamado de sacrário, onde há uma lâmpada, hoje não mais de azeite, mas uma lâmpada pequena, acesa 24 horas por dia, que significa que ali está a presença de Deus permanente. Então, desse ponto é que nós temos já desde esta época este costume. Eles tinham as lamparinas que eram alimentadas por azeite, por óleos, azeite de oliva, né, das oliveiras, que queimava dia e noite diante do Santo dos Santos, para mostrar o caráter sagrado e a presença de Deus naquele lugar.
não é diferente do costume de hoje. Por isso que eu digo, e gosto de repetir sempre, todos esses hábitos, esses costumes religiosos, muitos deles nós herdamos dos judeus. Por quê? A nossa fé é uma fé judaico-cristã, né? Então nós bebemos desta fonte. Então quando nós lemos, estudamos o Antigo Testamento, nós recordamos muitos costumes religiosos que temos em nossos dias, em nosso meio, ok? Então, esta lâmpada ficava perpetuamente acesa diante do Santo dos Santos. Quem deveria preparar essas lâmpadas? Somente os sacerdotes. Somente eles é que tinham o dever e a responsabilidade de manter essas lâmpadas acesas. Tá? Então, sua preparação e manuseio são exclusivos aqui dos filhos de Araão, isto é, dos sacerdotes. Tanto Araão como seus filhos eram sacerdotes responsáveis. Aqui nós estamos falando, né, os filhos de Araão, tempo do deserto e depois tempo em que o povo se instala na terra de Canaã. Os futuros sacerdotes, então, do templo, é que têm a responsabilidade de manter esta lâmpada acesa. Mantendo essa lâmpada acesa, significa que Deus está permanentemente no meio do seu povo. Tá? Tem todo um sentido teológico por detrás disso, de cada detalhe que nós vimos aqui. Tá? Então é bom a gente estudar tudo isso para a gente aprender o caráter sagrado. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma, não era feito à revelia, tinha todo um cuidado, um zelo enorme, um zelo de fé, né, que o povo foi conservando de geração em geração, né? E ainda hoje, nós que bebemos da fonte judaica, temos esses zelos em nossos templos, em nossos santuários, em nossas igrejas, né? Seja cristão católico ou seja cristão de outra denominação, conserva-se muito deste zelo para com o templo de Deus, com a morada de Deus, ok? Então espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 27, são só 21 versículos, mas muito rico de detalhe, né? Quando fala do altar do sacrifício, por exemplo, nós imaginamos um altar como os altares de nossas igrejas de hoje. E não, ele era oco, para que se colocasse a madeira, a grelha, e lá em cima a vítima do sacrifício, do holocausto, né? Era diferente. Mas este valor sagrado de oferecer sacrifício a Deus, de oferecer o holocausto a Deus, né? Então espero que vocês tenham gostado, deixe um like no canal, compartilhe esse estudo com as demais pessoas, para que mais e mais pessoas se somem a nós nesse estudo bíblico. E obrigado a você que é inscrito, que se inscreveu no canal para acompanhar esse estudo. De terça a sexta, nós postamos um estudo, um capítulo. Tá? Vamos devagar, sem pressa, para que possamos beber o quanto mais da fonte desta riqueza da Sagrada Escritura e assim também poder alimentar a nossa fé. Um abraço a todos, espero vocês para o próximo vídeo.